Pronto, segundo vídeo, começando. Ok. Então, como eu falei, então não tinha interesse do governo brasileiro em desenvolver a indústria. Acontece que em 1888 acontece a abolição da escravidão no Brasil. Aí você diz assim, eita professor, está confundido os assuntos, não está falando de industrialização, homem? Como é que vem falar dos escravos? Espera aí, deixa eu explicar. Com a abolição dos escravos, o Brasil importou, principalmente da Itália, certo? Uma mão de obra para substituir os escravos, certo? Na produção do café. Então esse povo veio, certo? E foi plantar café. Mas eles estavam, os que vieram para cá, os italianos principalmente, por isso que a gente tem a lasanha, a macarronada, a pizza, certo? O povo que veio de um país já com uma certa evolução industrial, certo? Ou empresarial. Então muita gente que veio não foi trabalhar na lavoura do café e montou seus negócios, inclusive pequenas fábricas. Então isso é de um surto, não que o Brasil já pudesse ser considerado como um país industrializado, não, mas já dá uma nova mentalidade. Um pouco tempo depois, em 1889, o Brasil passa de monarquia, sai o imperador, o Dom Pedro II, e entra o presidente. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Deodoro da Fonseca, tá? Depois seguido pelo Floriano Peixoto, certo? Aí vem Prudente de Moraes, Campos Salles e uma sequência de presidente. Acontece que teve um período no Brasil que era assim, houve uma combinação política, um golpe, isso é um golpe, uma combinação política é um golpe, certo? Já o Brasil república, né? O voto já era universal, entre aspas, quase ninguém podia votar, porque a maior parte do brasileiro era analfabeto, certo? Mulher não votava, então voto universal, por assim dizer. Mas o presidente já era, né, tinha que ser eleito pelo voto, né? Faz parte da república. Os estados, as províncias se transformaram em estados, tá? O Estado se separou da igreja, por isso que o Antônio Conselheiro disse que a república não era uma coisa boa, porque o Estado havia se separado da igreja. Agora, a igreja era uma coisa, o Estado era outra. Tá certo? Claro, criou-se os poderes executivo, legislativo e judiciário. Antes a gente tinha um poder moderador. Tá certo? Então, os três poderes. Então, muda muita coisa. Uma estrutura ainda de mesma base, mas com algumas mudanças. Então mudou-se da monarquia para a república. Aí nós temos a República da Espada, como eu disse, formada pelos componentes das forças militares, no caso de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, né? Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto. Então, a República da Espada, porque representavam as Forças Armadas do Brasil, o Exército, né? Então, aí depois houve uma combinação, né? Aí o Brasil passou por alguns golpes, né? Coronelismo e tal, os donos da fazenda obrigavam os trabalhadores, né, chamado curral eleitoral, a votar, até hoje existe, né? Os donos das fazendas têm seus empregados e obrigam aqueles empregados a votar em quem eles querem. Infelizmente são coisas do Brasil. Um dia essa realidade vai mudar. Aí acontece que houve uma combinação, como eu disse, um golpe, entre políticos paulistas e mineiros. Então eles combinaram. Um mandato fica um paulista, no outro mandato fica um mineiro. No outro mandato fica um paulista, no outro mandato fica um mineiro. No outro mandato fica um paulista. E assim, como São Paulo era o principal produtor de café, e Minas Gerais, que produz muito queijo, o queijo vem da onde? Do leite, então produz muito leite. Então, café e leite. Aí essa política de combinação, esse golpe, recebeu o nome de política do café com leite. Então, evidentemente, que esses
governantes queriam manter, certo, o Brasil como agroexportador, sem dar muito incentivo à indústria, certo? E, portanto, a questão industrial do Brasil não ia para frente, porque eles representavam a questão agrária do Brasil. Tá certo? Chego já lá na resposta, só para complementar o vídeo. Tá certo? Então, o que aconteceu? Nós tínhamos as indústrias no Brasil, mas poucas. O Brasil não podia ser considerado como um país industrializado. Certo? Vocês lembram da história dos italianos? Bom, essa mentalidade mudou um pouco a história do Brasil e várias empresas, para suprir o mercado interno, foram se estabelecendo. Mesmo assim, o Brasil ainda era um país agroexportador. Não podia ser considerado como um país industrializado. Tá bom? Pronto. Só que aí, em 1929, você pode ver lá no livro, o livro destaca, certo? Só ver a página aqui do livro que destaca esse fato que eu vou dizer, na página 13 do livro. Houve uma grande crise do capitalismo, que foi a crise de 1929, lembrando que o Brasil é um país capitalista, é um modo de produção vigente no Brasil, certo? Houve a grande crise de 1929. Como os demais países, o Brasil também sofreu com esta crise, certo? Essa crise afetou a economia brasileira e o Brasil, como os demais países, tirando já a criada União Soviética, todos os países quebraram, os países que eram capitalistas. Né? Tinha só um país que não era, mas os demais eram. Então quebraram, certo? Em 1929. Inclusive o Brasil. Então, a chamada crise da superprodução. Então, estoques de café no Brasil tiveram que ser queimados, porque se eles distribuíssem o preço, né? Se a pessoa vai receber café de graça, ela não vai comprar. Se ela não compra, quem lucra com a venda não vai lucrar. E por aí isso se faz assim, isso faz parte do capitalismo. Então eles queimaram o café, certo? Os estoques, para que o preço pudesse voltar, né, ao normal. Isso adiantou? Não. O Brasil continuou em crise, o mundo continuou em crise. Até porque, pensa bem, os países quebraram, as pessoas tomam café de manhã, né, para ter aquela energia a mais para trabalhar. Mas, numa crise, evidentemente que a pessoa vai priorizar a comida e não o café. Ela pode passar sem o café, ela não pode passar sem a comida, feijão, arroz, essas coisas. Não é isso? Pronto, então quebrou o Brasil. E qual era o principal produto do Brasil? O café. Aproveitando disso, né, o Washington Luiz era o presidente que daria sequência à política do café com leite. Certo? Só que, para completar, ele não quis passar o governo para o político mineiro. Certo? Só uma pausa aí. Entre 1914 e 1918, nós tivemos a Primeira Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Certo? E o Brasil, ele comprava produtos industrializados de outros países. Com a guerra ele não tinha como comprar, porque os países estavam brigando, não tinha como abastecer o mercado interno do Brasil. Aí houve sim uma intensificaçãozinha muito pouco, vamos dizer assim, intensa, mas houve, porque as empresas, como o Brasil não podia comprar, tinham que abastecer o mercado interno. Isso no governo do Venceslau Braz, que era o presidente do Brasil durante a Primeira Grande Guerra, durante a Primeira Guerra Mundial, também conhecida assim. Certo? Então, houve um surto maior da industrialização, uma intensificação maior dessa industrialização no Brasil por conta disso. Tá certo? Vamos voltar lá. Pronto, o Washington Luiz, aproveitando dessa crise, um tal de Getúlio Vargas assume o poder, destituindo o Washington Luiz, certo? Que não quis dar continuidade à política do café com leite também. Tá certo? Aproveitando isso, o Getúlio lá com os mineiros deram um golpe de 1930. Em que ano houve o golpe de 1930? Em 30. Conhecido simplesmente como o golpe de 30. Pronto.
a mentalidade do Brasil com relação à sua produção mudou. O Getúlio já tinha uma mentalidade, Getúlio Vargas, né? Ele começa, o governo dele vai de 1930, olha só, até 1945. Presidente que passou mais tempo no poder. Depois, 5 anos depois de 45, ele ainda volta, fica mais 4 anos, até que ele comete o suicídio. Certo? Pronto. O vídeo já está ficando muito longo, né? Vamos para a nossa resposta. Então, Getúlio Vargas chega no Brasil, começa a fazer a famosa industrialização, começa a incentivar a industrialização e começa a fazer a indústria de base. No seu governo são criadas 2 indústrias essenciais para que o Brasil pudesse se industrializar mais fortemente. São chamadas indústrias de base. Foi criada a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Faz o que? Aço. Siderurgia faz aço. Certo? A CSN foi criada. Então, como tinha uma indústria para fazer aço, outras indústrias vieram. Porque outras indústrias precisam do aço. Certo? Então, uma indústria produz para outra indústria é a indústria de base. E foi criada a primeira no Brasil no governo do Getúlio. E também foi criada uma empresa de mineração, que era essencial para suprir as indústrias de base, que era a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce. Então, essas empresas foram fundamentais para o Brasil se industrializar. Então, a industrialização do Brasil servia, evidentemente, com esse maior surto industrial, com essa nova mentalidade no governo do Getúlio, a industrialização do Brasil, certo? Ela passa a suprir o mercado interno. O Getúlio aumenta os impostos produtos internacionais para privilegiar a indústria no Brasil. Claro que tem toda a evolução da indústria. Ela se intensifica mesmo lá na frente, que eu vou falar ainda do governo do JK. Então, ele faz o que a gente chama de substituição de importação. Ou seja, deixa ele comprar lá fora e começa a produzir aqui para abastecer o mercado interno. Então, resposta da nossa aula. Uma pausazinha para tomar água aproveitando. Prontinho, tá aí a agenda junto, né? Certo? Ó, a gente sabe, para casa você vê lá no arquivo soft, certo? Eu tenho o nosso assunto, o espaço urbano, tá certo? Espaço urbano do Brasil, ok? E a gente vai continuando organizando as maravilhas ainda, tá certo? Ok? Para poder a gente, quando cobrar tudo de uma vez, tá certo? Para não sobrecarregar vocês com as atividades. A gente sabe que esses tempos já estão complicados, né? Então, você assistindo a aula já está bom demais, certo? Aí eu não vou passar muita atividade, algumas aí eu vou cobrando aos poucos para não dar problema para vocês, né? Entendendo já o novo normal, né? Está vendo agora o novo normal. Ok? Então a resposta da nossa pergunta: em que processo o Brasil se industrializa? Ele se torna um novo país industrializado, como a Argentina, o México, a África do Sul e a Índia, e que faz a chamada substituição das importações. Ou seja, ele deixa de comprar os produtos industrializados, isso não de uma vez, é um processo paulatino, e começa a produzir no seu próprio território. Resposta da nossa 10ª questão das maravilhas. Beijinhos para vocês e tchau.